Olá, Shalom, que a paz do Senhor invada a sua vida. Esse é mais um abençoado dia que Deus nos permitiu viver e nos dá oportunidades, chances. Nesse dia nós fazemos decisões, escolhas. Você mesmo vai se expor agora à palavra de Deus e você vai ter opção de corresponder ou não. Eu espero que você aproveite ao máximo esse dia abençoado que o Senhor lhe deu, preparando o seu coração, abrindo o seu coração e a sua mente para receber o melhor que Deus planejou para você. O que é isso aqui? Hein? Isso. Olha isso daqui. Olha essa coisa. Você pode me explicar o que é isso? Eu não quero nem conversar. Olha esse vencimento. A nossa casa não tem Isso mais aqui tá sossego. vencido. Não, tô cansada disso. Cansada. Você não faz fugir disso. Eu vou sair pra pensar. Sonhos já se foram, parece que não dá pra seguir em frente, nem recomeçar. Paredes desabaram, sobrou desilusão, mas não é o fim. Segura minha mão, vou te ajudar a levantar, porque alguém me ajudou. Também já estive abatido, mas Jesus me encontrou, restaurou a minha sorte. Minha casa não é mais um lugar de medo e dor, ela é casa de paz. A resposta que procura, seu milagre, sua cura, eu sei que vai acontecer. Deus virá com seu poder. Você vai se levantar, teu socorro já chegou, já não estará mais abatido, pois Jesus te encontrou, restaurou a sua sorte. Sua casa não é mais um lugar de medo e dor, e ela é casa de paz. Você vai se levantar, o teu socorro já chegou, já não estará mais abatido, pois Jesus te encontrou, restaurou a sua sorte. Sua casa não é mais um lugar de medo e dor, ela é casa de paz. Ela é casa de paz. Ela é casa de paz. Você também quer que a sua casa seja uma casa de paz? Ligue agora, 3633-5957. Nós podemos e queremos te ajudar. Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés.
E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Eu quero ler essa última frase mais uma vez. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Diga: como um dos filhos do rei. Você prestou atenção na leitura? Todos prestaram atenção? Quantos conheciam esse texto bíblico, já o haviam lido alguma vez na vida? Nós usamos essa passagem no reencontro, mas ela não está cativa a um programa especial. É a palavra de Deus e uma palavra tremendamente inspiradora. Há uma forma de lermos a Bíblia que é muito interessante, precisamos fazê-la debaixo de uma revelação do Espírito Santo. A palavra de Deus traz muitos relatos históricos, verdadeiros, coisas que literalmente aconteceram num dado momento da história. Mas muitos desses relatos são também uma figura de coisas superiores. Há muitas histórias na Bíblia e muitos personagens da Bíblia que, embora tenham sido literais, eles representam valores futuros. Você vai entender isso. E essa é uma das histórias da Bíblia que revelam a graça de Deus. A graça de Deus. O que nós temos aqui nesses versículos é o relato de um rei, preste atenção nessa descrição, um rei que, por causa da aliança que tinha, deu a um amaldiçoado a oportunidade de viver como príncipe. Vou falar de novo. Essa história fala de um rei que, debaixo de uma aliança que fez, dá a um homem amaldiçoado a oportunidade de viver como um príncipe no palácio. Qualquer semelhança com você não será mera coincidência. Essa história de Mefibosete é, de certa forma, a história de todos nós. Quem era Mefibosete? O descendente de um rei que caiu. Um dia Deus escolheu Saul, o ungiu, deu a ele todo o respaldo e esperou que ele fosse fiel, assentado no trono de Israel. Saul começou muito bem, dependendo de Deus, confiando no Senhor, mas à medida que o tempo passou, seu coração foi se apartando de Deus, foi sendo tomado pelo orgulho, pelo sentimento de posse, pela ideia
equivocada de que ele poderia reinar sem se submeter completamente a Deus. E por ter pecado, Saul foi rejeitado. Se tornou um homem endemoninhado e finalmente perdeu o trono. E ao perder o trono, sua descendência foi dizimada, quase toda. Naqueles tempos, nas nações em geral, quando um rei era arrancado do trono e outro rei ocupava o seu lugar, se costumava dizimar a sua descendência para que, no futuro, nenhum dos seus filhos ou netos se levantasse numa rebelião, reivindicando de volta o trono. Então, Mefibosete é o neto de Saul. Por conta do pecado de seu avô, ele se tornou um homem maldito. E ele era aleijado de ambos os pés. Conta a história na Bíblia que, quando Saul morreu e a descendência dele foi dizimada, Mefibosete era um garotinho de 5 anos. E a sua ama, a pessoa que cuidava dele, tentando fugir com ele, o deixou cair. E ele, por conta daquela queda, ficou aleijado de ambos os pés. Assim ele viveu toda a sua vida. Ele se confinou num lugar desértico, pobre, miserável, chamado Lodebar. Lodebar significa literalmente lugar sem pastagens. E ele vivia na pobreza. Porque você imagina, numa sociedade rural, onde as pessoas viviam do campo, o que significa viver num deserto, num lugar sem pastagens? Miséria, pobreza. Assim, sobrevivia Mefibosete. E ele carregava sobre si a identidade de maldito. Em primeiro lugar, porque ele era descendente de um rei que foi rejeitado por Deus. Mas até o seu nome trazia essa marca. Porque Mefibosete é a junção de 2 termos em hebraico: fragmentos ou pedaços e vergonha. Então Mefibosete era, assim, a sua identidade era fragmentos da vergonha. E ele vivia isolado naquele lugar, sem nenhuma perspectiva a não ser esperar a morte dos malditos. Mas depois de Saul, subiu ao trono de Israel um outro rei. E esse outro rei se chamava Davi. Davi era muito diferente de Saul. Davi tinha no seu coração um desejo sincero e inegociável de agradar a Deus. Deus levantou Davi e disse: esse homem cumprirá toda a minha vontade. Embora Davi tivesse nascido num lugar simples chamado Belém, vai guardando essas informações. Um rei que nasce na simplicidade de Belém. Davi, depois de muitas voltas que a vida deu, assumiu o trono de Israel. E como ele era uma expressão da bondade do Senhor sobre o seu povo, uma das primeiras coisas que Davi fez foi buscar algum descendente maldito de Saul. Ele teria direito de achar, se houvesse, para exterminar essas pessoas, ou essa pessoa. Mas no coração de Davi havia uma outra intenção. Davi queria encontrar um descendente de Saul para derramar sobre ele a bondade do Senhor. Meus irmãos, essa história, como eu disse, literal da Bíblia, é até certo ponto a história de todos nós. Nós também nos tornamos malditos por causa do pecado dos nossos pais. Um dia Deus criou um homem chamado Adão.
de quem viemos todos nós. Deus deu a Adão a condição de reinar sobre a terra, e ele deveria reinar submisso ao Senhor. Deus se encontrava com Adão todos os dias. E por um tempo Adão caminhou, à semelhança de Saul, caminhou ao lado de Deus. Mas houve um dia em que Adão assentiu a ideia de que poderia reinar sem o Senhor. E ele escolheu pecar. E porque aquele homem, o primeiro de todos, pecou, o seu pecado se espalhou por todas as gerações seguintes, por toda a sua descendência. E nós nascemos de Adão. Somos originalmente filhos, ou seja, descendentes de Adão. Nascemos debaixo da maldição, como Mefibosete por causa de Saul. Nós, por causa de Adão, nascemos pecadores. E não apenas por essa herança, mas porque os nossos pés, enquanto nós andamos nessa vida, fizeram caminhos tortos. Qualquer um aqui, mesmo aqueles que se esforçaram antes de conhecerem a Deus, por ter uma vida moralmente correta, todos, sem exceção, se olharem com sinceridade para as pegadas dos seus pés, encontrarão passos tortos, como eram tortos os passos de Mefibosete. Nós merecíamos a morte, a ira. Estávamos destinados à morte eterna, por causa do pecado. Quando nós começamos a nos ver a partir dessa perspectiva, então a consciência da graça, irmãos, vai se tornando muito mais poderosa. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Não há um justo, um sequer. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim: ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, Paulo diz, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Vivemos nessa miséria existencial. Muitos ignorantes, mas sem nenhuma perspectiva de vida eterna. A palavra do Senhor diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus afirmou: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Nós já estávamos condenados, como Mefibosete. Nós também, irmãos, todos nós aqui, a começar de mim, éramos fragmentos da vergonha. Não conseguimos fazer veredas direitas para os nossos pés. Estávamos destinados ao inferno. Mas então, como na vida de Mefibosete, assumiu o trono um novo rei, que é chamado em determinadas porções da Bíblia de o segundo Adão, e o seu nome é Jesus Cristo. Esse rei que se fez homem, tanto quanto Adão, mas ele se submeteu a Deus. Ele viveu 33 anos nessa terra, fazendo a vontade do Pai, e por fim, sem merecer, foi crucificado no madeiro. Assumiu a condição de maldito, porque a cruz era para os malditos.
Ninguém o crucificou, na verdade. Jesus Cristo se entregou à morte para oferecer ao Senhor um preço de sangue, porque todos nós estávamos condenados. Depois de morrer e por 3 dias enfrentar o inferno, Jesus Cristo ressuscitou. E diz a palavra que aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos. E ele se assentou à destra de Deus e reina eternamente. E esse novo rei, um rei que veio para cumprir toda a vontade do Pai, esse novo rei, ao assentar-se no trono da sua glória, trono que não será abalado nem destruído por ninguém e nunca, esse rei buscou alguém da descendência de Adão, um maldito, para lançar sobre ele não seu juízo, mas a sua bondade. E esse maldito, abençoado, sou eu. É você. Esta mensagem continua no próximo domingo. Talvez até aqui você não tivesse consciência de que todos nós somos pecadores e, portanto, estamos perdidos, afastados de Deus. Nascemos debaixo de condenação. Não importa se você tem uma vida regrada, se você tem religião, se você procura manter uma boa moral, ou se você errou escandalosamente a vida toda. Todos nós somos pecadores e estamos perdidos. Nascemos debaixo de maldição. E a única forma de resolver esse grande problema que afeta a nossa eternidade é nós termos um encontro com a graça de Deus através de Jesus Cristo, o Rei, que pagou um preço de sangue para que nós pudéssemos viver uma nova vida. Eu espero que você esteja se identificando de alguma forma com Mefibosete, esse personagem bíblico, literal. Na verdade, ele me representa e ele representa você também. Tinha tudo, como você ouviu, para viver a sua vida sobrevivendo, na verdade, debaixo da maldição, porque seus pais pecaram e ele não tinha nenhuma perspectiva melhor que isso. Porém, o rei Davi mandou chamá-lo. E há um rei que é superior a Davi, o Rei Jesus, aquele que se assentou no trono do universo para governar o mundo, inclusive a sua vida. Ele lhe manda um convite. Como Mefibosete pôde sair daquele deserto e se assentar à mesa do rei, você também pode, desde que corresponda com fé à graça que o Senhor Jesus mandou lhe entregar. Essa é a nossa mensagem. Se você entendeu, se você percebeu que é possível viver uma nova vida, tome essa decisão. Ninguém vem para o palácio amarrado. Mefibosete teve que crer no mensageiro que lhe transmitia o recado do rei Davi. E crendo, ele aceitou. E desde aquele dia, ele passou a sentar-se à mesa do rei, não como um qualquer, mas como um filho. É isso que Deus quer fazer com todos nós. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A todos, porém, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Que maravilha! Esse é o maior de todos os milagres. E você pode prová-lo agora, se você aceita seguir Jesus Cristo. Quer tomar essa decisão? Eu vou orar por você. E se você corresponder em fé, você terá uma nova vida e se assentará à mesa do Rei todos os dias. Pai querido, a Tua palavra foi anunciada e muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o convite da graça. Eu peço, Senhor, que a este que agora está correspondendo e abrindo o seu coração, aceitando a oferta da cruz, aquilo que Jesus fez por nós, eu peço que a este o Senhor premie com o milagre do novo nascimento, que essa pessoa entre nessa nova dimensão de vida eterna e que a sua história mude,
como foi mudada a história de Mefibosete. Eu abençoo também aqueles que estão sofrendo, os que estão enfermos, encarcerados, deprimidos, amedrontados, que o teu poder entre em ação nessas vidas e que hoje se manifeste que Jesus Cristo venceu e isso traga repercussões de mudança em nome de Jesus. Amém. Você concorda? Você reage com fé à palavra que foi ministrada? Muito bem, então, bem-vindo à nova vida. E nós queremos ajudar você a crescer. Uma coisa é aceitar Jesus, receber Jesus em nosso coração. E outra coisa é crescer na fé, firmar os pés sobre a rocha, para nunca cair diante dos ventos da vida. Para isso você precisa fazer parte de uma igreja. A igreja não salva ninguém, mas é o lugar onde nós desenvolvemos a nossa salvação. E a comunidade cristã de Ribeirão Preto está de portas e coração abertos para você. Nós nunca seremos uma igreja grande demais que não valorize mais um que esteja chegando em nosso meio. Portanto, venha, tome uma atitude de, a partir de hoje, viver como um filho do rei na casa de Deus. Nossos cultos acontecem por toda a cidade. Nós temos células, são pequenos grupos que se reúnem nas casas e já passam de 1000 células, portanto, há uma perto de onde você mora, é só nos telefonar e nós vamos fazer contato, indicar uma célula que fique perto de onde você está, enfim, que seja fácil de frequentar. Mas nós temos também as nossas grandes celebrações que acontecem aqui em nosso templo, que fica no Alto do Ipiranga, Rua Japurá 829, bem pertinho da Avenida Dom Pedro I. E os nossos principais cultos acontecem aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. Você é o meu convidado especial. Me despeço aqui esperando lhe receber em nossa casa, mas também já marcando um encontro para o próximo domingo aqui, para darmos mais um passo de fé. Estamos ao final de mais um programa e ainda gostaria de convidá-lo a estar conosco em um dos nossos cultos. Se você não é da cidade de Ribeirão Preto, nós temos ligados a nós outras igrejas nas cidades da região. E você pode acompanhar agora os telefones e endereços aí no seu vídeo. Vá a uma igreja próxima a você e leve a sua família. Ali você será muito bem-vindo e encontrará um ambiente de amor, de comunhão e edificação. Que o Senhor abençoe você e sua casa. Que vocês tenham uma semana próspera, repleta de novidades de vida. E no próximo domingo nos encontraremos novamente em mais um Passo de Fé. Você quer se ver livre dos embaraços que podem impedir a sua carreira de sucesso? Então leia o livro da pastora Mônica Figueira, Indesistível. Com testemunhos pessoais, ilustrações inteligentes e, acima de tudo, a palavra de Deus, o livro aponta o caminho para uma vida de vitória acima das intempéries, decepções e fracassos. Indesistível. Já disponível nas livrarias, pelo site www.selaproduções.com.br ou pelo telefone 3966-3030.